do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Estamos aqui pela misericórdia de Deus para transmitir mais uma mensagem, mais uma verdade segundo as Escrituras, para nos ajudar nas dúvidas e nos libertar de tudo aquilo que é necessário. Hoje, como tema, eu vou falar sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Somente Jesus Cristo, todos sabem, somente Jesus, Ele é o único que pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. E aí eu te faço uma pergunta, meu amigo, você que está me ouvindo. Você gostaria de ser batizado com o Espírito Santo ou com fogo? Talvez você pode me responder aí, eu quero ser batizado com os dois, porque vindo de Jesus, né, tudo que vem de Jesus é muito bom. Ou então você pode responder assim, não, eu quero apenas ser só batizado com o Espírito Santo. Ou então você pode estar dizendo assim, eu já sou batizado com o Espírito Santo e quero também ser batizado com fogo. Ou então você pode dizer assim, eu não quero ser batizado com nenhum e nem com o outro. Então eu já posso lhe assegurar e garantir, você que me ouve, eu e você seremos batizados ou de um jeito ou de outro. Seremos batizados com o Espírito Santo ou com fogo, quer queira você ou não. Aí você, como pode isso? Então nós vamos para as Escrituras, para que as Escrituras possam mostrar isso para nós, o porquê dessa questão de batismo com o Espírito Santo e com fogo, e quem será batizado tanto com o Espírito Santo ou quem será batizado tanto com fogo. Já afirmo, não tem neutralidade. Esse assunto, ele está no livro de Mateus, capítulo 3. Me acompanhe, abra sua Bíblia e no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1. Eu vou contextualizar você para você entender aqui o que João Batista está falando e quando ele está dizendo isso. João Batista, ele foi separado por Deus para preparar o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Então aqui em Mateus capítulo 3, Jesus já estava vivo, tá? A diferença de idade de Jesus para João Batista era de 6 meses, João Batista era mais velho, 6 meses apenas, tá? Jesus Cristo já estava vivo, mas o ministério de Jesus ainda não tinha começado, ok? Ainda não estava na hora, mas estava próximo. E João Batista, ele está aqui no deserto, anunciando a vinda de Jesus Cristo, que já estava vivo nesta época. Então ele diz assim no versículo 1, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizia a todos os judeus, aos povos que estavam lá, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido, no caso João Batista, por intermédio do profeta Isaías. João Batista, ele era o seguinte, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Essa era a situação de João Batista. Então, veja, ele estava no deserto. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda Jerusalém, e ouvir a palavra de Deus através de João Batista, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Negócio fantástico, né? Lá tinha um templo, tinha os fariseus, mas a palavra eles iam ao deserto ouvir através de João Batista. E eram essas pessoas por ele batizados, ou seja, João Batista batizava essas pessoas no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Versículo 7, vendo ele, no caso João Batista, ele avistou, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo. Então, olha o que o João Batista disse a esses saduceus e fariseus. E saduceus e fariseus era a elite lá da religião lá dos judeus, do povo de Deus, que segundo eles seguiam a lei de Moisés, tá? Olha como João se reporta a eles, desse jeito, raça de víboras, ou seja, serpentes,
quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Aqui começa, meu querido, o assunto. E lembre-se, ele não vai mudar o assunto. E nós temos que terminar todo o assunto para você compreender verdadeiramente o que significa ser batizado com o Espírito Santo e o que significa ser batizado com fogo. E quem e somente quem faz isso. Então João Batista está falando para esses fariseus e esses saduceus: quem vos induziu, ou seja, quem é que enganou vocês a fugir da ira vindoura? Então existe uma ira vindoura, que ela é uma ira futura, ok? E onde está essa ira futura? Eu vou ler para vocês depois no capítulo 20, tá? Depois eu vou falar sobre essa ira, mas grava bem, quem é que induziu vocês a fugir de uma ira vindoura, tá bom? E lembra do contexto. Aí João Batista está dizendo assim, versículo 8, para esses fariseus e saduceus: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, por eles se acharem filhos de Abraão, eles achavam que já estava tudo certo, que eles já estavam salvos, que eles estavam aprovados por Deus. E João Batista está dizendo assim: olha, alguém está enganando vocês para fugir da ira vindoura, mas não vão fugir se vocês não se arrependerem e não produzir frutos dignos de arrependimento. Então ele dá uma metáfora, ele dá um exemplo, exatamente versículo 10, ó. Já está posto o machado à raiz das árvores. Eles lá bem entendiam disso, o machado à raiz das árvores. O que acontece? Ele fala assim, ó: toda árvore, pois, que não produz bom fruto, esta árvore ela é cortada e lançada ao fogo. Então preste atenção, este fogo aqui, para esta árvore, é positivo ou negativo? O que este fogo faz com essa árvore que não dá fruto? Este fogo queima, este fogo destrói essa árvore. Por quê? Porque essa árvore não está dando bom fruto. Então ele está dando um exemplo, ele pega o machado na raiz e corta esta árvore e lança no fogo, e o fogo consome e queima. Então esse fogo é negativo para esta árvore, a qual ele está dando exemplo para esses fariseus e saduceus, que se eles não produzirem frutos dignos de arrependimento, é o fato também deles serem cortados e lançados no fogo. Então segue o texto, versículo 11, João Batista fala assim, eu vos batizo com água para arrependimento. E aqui, queridos, eu quero deixar claro o que significa batismo, a palavra batismo, tá? A palavra batismo, na origem grega, vem do verbo baptizo, ok? Que significa batizar ou também lavar, para que você possa entender o que o João estava fazendo em figuras, na questão de sombras na água, e depois, isso é para arrependimento, e depois Jesus vem para batizar agora como? Com o Espírito Santo e com fogo. Então a palavra batismo, ela significa o que? Não apenas imergir, que significa imergir também, mas também aspergir, significa borrifar, significa respingar e lavar como um todo, ou seja, purificar a pessoa. Então João Batista, ele está dizendo assim, eu vos batizo com água, por isso que eles se arrependiam, era batizado nas águas, então aquilo era aceitável por Deus até aquele momento. Então agora vai vir um maior que João Batista, que esse é Jesus Cristo, a qual João Batista está anunciando, ok? Então vamos lá, entendido o que é batismo, então vamos seguir. Versículo 11, João Batista fala assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele está falando de Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Aí ele diz assim, ele, no caso Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus, ele tem dois batismos para realizar, com o Espírito Santo
e com fogo. Eu vou explicar por que só ele e como isso acontece. Aí ele, versículo 12, ele fala assim, ó, agora Jesus, né, João Batista falando, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Isso é Jesus Cristo. Lembra da ira vindoura? Então Jesus vai fazer isso lá na frente. Jesus vai fazer assim, ó, ele vai recolher o seu trigo no celeiro, tá? Então isso é o lado bom. Mas esse Jesus, ele também vai queimar a palha em um fogo inextinguível. Jesus faz isso. Ele recolhe o trigo no celeiro, mas Jesus também ele queima a palha em fogo inextinguível. Então João Batista está explicando o batismo que Jesus estará por fazer depois, agora no início do seu ministério. Jesus então vai batizar com o Espírito Santo, ou então vai batizar com fogo. O que é então batizar com o Espírito Santo? Jesus Cristo, logo depois dessa passagem, o ministério de Jesus vai iniciar, porque João ele vai ser morto, né? Vão degolar a sua cabeça. E quando Jesus ele começa o seu ministério, ele também começa a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vou simplificar: todos aqueles agora que creem e acreditem em Jesus Cristo, Jesus Cristo então dá a esta pessoa que crê o Espírito Santo como garantia agora. Nós que cremos recebemos o Espírito Santo, de acordo com o primeiro livro de Coríntios, capítulo 12, diz que todos nós fomos batizados em um só Espírito, ou seja, aqueles que crê em Jesus Cristo é batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque a partir do momento que você crê, você recebe o Espírito Santo, e esse Espírito Santo agora é a garantia para que você então, na ressurreição de entre os mortos, naquele dia, você receba a vida eterna. Por quê? Porque em vida você creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados, o seu nome foi escrito no livro da vida, e eu vou mostrar isso para vocês no Apocalipse. E então Jesus Cristo, quando ressuscitar você de entre os mortos, você receberá a vida eterna, porque hoje em vida você creu no nosso Senhor Jesus Cristo, anunciado por João Batista, avisando aqueles fariseus e avisando aqueles saduceus, que se eles não se arrependessem, se eles não aceitassem Jesus como Senhor e Salvador, eles seriam como aquela árvore cortada pela raiz, e seriam como aquela palha lançada num fogo, tanto a árvore como a palha, num fogo inextinguível que nunca se apaga. Então, o que é batismo com o Espírito Santo? É você receber a Jesus como Senhor no seu coração, e o Espírito Santo entra e você é batizado, você é selado, diz no livro de Efésios, com o Espírito Santo, e esse é o penhor da tua garantia. Agora, nós sabemos que desde a vinda de Jesus até hoje, 2019 anos, e até o tempo que durar, muitos ainda não vão acreditar em Jesus Cristo. Se você que está me ouvindo e não acredita em Jesus Cristo, aproveite este momento para ouvir esta palavra e creia, porque eu te garanto, ou você será batizado com o Espírito Santo, se você em vida acreditar em Jesus e receber Ele como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que Jesus é o único, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. Só tem Jesus para te salvar. Se você não crê em Jesus Cristo, é um direito seu, mas quando você morrer, então a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. E quando virá o juízo, olha o que vai acontecer. E somente quem pode condenar alguém? Só Jesus, que é Deus, que é o Filho de Deus. Então lembra que João Batista falou assim: quem vos induzia a fugir da ira vindoura? Vamos lá para a ira vindoura, que está no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Já vou direto lá, tá? Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Depois de todas as coisas concluídas, restaurada, que o diabo vai ser destruído, tá? Isso já está lá no final de todas as coisas. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 10: o diabo e o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Ó, dentro do lago de fogo. Então lembra, batismo
é imergir, é lançar, é lavar. Só que você não quis ser lavado com a água viva, que é com o Espírito Santo, que é com Jesus Cristo. Então, uma vez que você não aceitou Jesus, então no dia do juízo, aqueles que o nome não está escrito no livro da vida, que eu vou ler aqui logo embaixo nos versículos, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E lá vai estar o diabo, a besta, o falso profeta. E eu vou continuar lendo. O diabo e o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E veja, lembra aquele fogo lá, que é um fogo inextinguível, em Mateus 3, lembra? Então olha ele aqui, ó. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. O que é um fogo inextinguível? É um fogo que nunca se apaga, ok? Então olha o versículo 11 a seguir. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, sabe qual livro? O livro da vida foi aberto. Lembra que eu disse? O seu nome só pode ser escrito nesse livro enquanto você estiver vivo, aqui e agora, tendo a oportunidade de se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O seu nome só é escrito no livro da vida se você receber Jesus como Senhor. Se você não receber Jesus como Senhor, o seu nome não estará nesse livro. E olha o que acontece se o nome não estiver nesse livro. Então se abriram os livros, e também o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Lembra? Onde já está lá o diabo, a besta, e que nunca se apaga, são atormentados de dia e de noite. Aí ele fala assim: esta é a segunda morte, o lago de fogo. Versículo 15, preste bem atenção, você que está me ouvindo, preste bem atenção. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, se não foi encontrado o teu nome, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. E de acordo com o versículo 10, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Meu querido, Jesus Cristo, somente Jesus, somente Ele é Deus, é o juiz, e somente Ele tem a capacidade de batizar com o Espírito Santo, que é te dar a vida eterna em Cristo Jesus, uma vez que você crer. Ou então, se você não crê, é um direito seu. Se você não quer Jesus como seu Senhor e Salvador, quer continuar essa vida que você está levando, acreditando em outras coisas, talvez até em si mesmo, ou talvez você se diz ser ateu, ou nem acredita em Deus, não importa. Se você não aceitar Jesus como Senhor e seu Salvador, hoje, enquanto estar vivo, o seu nome não estará escrito neste livro da vida. E uma vez que não está escrito, Jesus agora, uma vez que Ele te deu a oportunidade, uma vez que Ele te deu anos de vida, porque Deus é justo, Ele sabe que nós e você, todos nós somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. Por isso Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para esse lago de fogo, mas tenha a vida eterna. Então o nosso Deus, Ele não é um Deus que força, mas é um Deus de amor, é um Deus cheio de misericórdia. Ele tem tolerado muitas coisas relacionadas à sua vida e à minha vida, e Ele hoje está te dando mais uma oportunidade para você se arrepender dos seus pecados, para que você receba Jesus como Senhor e seu Salvador. E se você fizer isso, você agora é batizado por Jesus Cristo com o Espírito Santo. Agora, se você também não fizer isso,
você não vai ser batizado agora com o Espírito Santo, e também não vai ser batizado agora com fogo, mas se você morrer assim, você depois, na ira vindoura, quando Jesus voltar, lembra que o João falou? Quem está enganando você de fugir da ira vindoura? Quem está enganando você? É a sua religião? É os seus amigos? É a sua mãe? É seu pai? É o seu namorado ou namorada? Quem está te enganando? Não se deixe enganar. Leia a palavra de Deus. A palavra de Deus anuncia Jesus Cristo como Senhor e Salvador. João Batista anunciou a vinda do Messias. A grande maioria dos judeus não acreditaram. E hoje também a grande maioria dos gentios também não estão acreditando. Então eu afirmo para você, Jesus Cristo, Ele é maravilhoso, mas Ele também é justo. Jesus é bom e Ele é a graça, mas Ele é justo e Ele também é fogo consumidor. Ele é um Deus maravilhoso, mas Ele também não pode abrir mão da sua justiça. Está escrito em muitos lugares da Bíblia, já citei aqui. Ele está dando uma oportunidade, mais uma oportunidade para você aceitá-lo como Senhor e Salvador, e Ele está ansioso, Ele com a maior alegria, Ele não vê a hora de escrever o seu nome no livro da vida, para que quando Ele abrir, encontre o seu nome lá, escrito no livro da vida, e receba a vida eterna, para viver com Ele por toda a eternidade. Agora, se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, então esse mesmo Jesus, Ele vai batizar com fogo, e esse fogo aqui, lamentavelmente, eu já ouvi em muitas igrejas, muitos cristãos pedindo para ser batizado com fogo. Graças a Deus que Deus é misericordioso, que não batiza essas pessoas com fogo, porque este fogo aqui é um fogo que consome, é um fogo de juízo, é um fogo que condena aqueles que não obedecem o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo das Sagradas Escrituras. Não é o Jesus dali ou de acolá, mas é o Jesus das Sagradas Escrituras. Então, só Jesus Cristo, João fala, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora eu te pergunto, com qual batismo você quer ser batizado? Com o Espírito Santo ou com fogo? Você entendeu que não tem como ser batizado com os dois, e você entendeu que não tem como ficar livre tanto de um como do outro, não tem como ser neutro, ok? Então eu aconselho a você, seja batizado com o Espírito Santo, abra o seu coração, receba Jesus e seja batizado com o Espírito Santo, porque senão, meu querido, quando você morrer, e isso pode acontecer a qualquer momento, naquele último dia, o seu nome não vai estar escrito no livro da vida, e esse mesmo Jesus que te deu oportunidade para recebê-lo como Senhor e Salvador, Ele mesmo vai te mostrar as tuas obras e vai dizer, olha, eu te dei tempo para você se arrepender, e como você não quis andar comigo na terra, como é que você agora vai querer viver comigo no reino de Deus? Então você será batizado por Jesus Cristo no lago de fogo, e ali haverá choro e ranger de dente, e ali haverá tormento por séculos, para todo sempre, séculos após séculos, para todo sempre. Lá vai estar Satanás, a besta, falso profeta, os ímpios, todos os incrédulos. Que Deus continue como Ele está fazendo, usando de misericórdia, dando tempo cada vez mais, porque Deus é longânimo, a Bíblia diz, né, em 1 de Pedro, se me falha a memória, não querendo que nenhum pereça. Que Deus abençoe seu coração, que essa palavra chegue até você, e que eu aqui estou orando muito, para você que está me ouvindo, Espírito Santo, convence essa pessoa desse batismo do Espírito Santo, porque o batismo do fogo é algo que nem o Senhor quer, nem eu quero, e nem você que entendeu vai querer isso, tá certo? Então seja batizado com o Espírito Santo, recebendo a Jesus como Senhor e teu Salvador, e que assim seja. Eu oro pela tua vida hoje, para que naquele dia, talvez eu nunca te veja aqui na terra, porque você está longe, talvez em outro país, mas que eu possa te encontrar no reino de Deus, e nos alegrarmos, nos abraçarmos, e dizer o meu nome, e o seu nome está escrito no livro da vida, e vamos viver com Jesus por toda a eternidade. Aleluia, glória a Deus, por aquele que batiza com o Espírito Santo, e também glória a Deus, por aquele que batiza com fogo, porque Ele é justo, amém? Mas o desejo dele e o meu é que você seja batizado com o Espírito Santo. Receba Jesus como Senhor, seu Senhor e Salvador aí mesmo. Faça essa oração
Agora onde você está, seja aí no seu quarto, onde você está me ouvindo, diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que eu estou destituído da tua glória. Eu reconheço que eu merecia ir para esse lago de fogo, mas o Senhor morreu por mim, o Senhor derramou o seu sangue, o Senhor pagou o preço dos meus pecados, e ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, e hoje o Senhor me deu tempo para te conhecer. Então eu abro agora o meu coração e te recebo como meu Senhor e meu Salvador, e escreve o meu nome no livro da vida para a glória de Deus Pai. Me recebe como teu filho, porque eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E enquanto eu viver aqui nesta terra, Espírito Santo, me ajuda a entender a tua sagrada escritura. Espírito Santo, me orienta como caminhar neste mundo. E Espírito Santo, me ajuda a não cair em tentação. E Espírito Santo, me ajuda a conhecer mais a esse Jesus lindo e maravilhoso, a qual agora se tornou Senhor da minha vida. Se você fez essa oração de todo o teu coração, acredite, se acabou de ser batizado pelo Espírito Santo, o teu nome está no livro da vida, e você ficando firme até o final, você não será batizado com fogo, porque você foi batizado com o Espírito Santo e receberá naquele dia, na ressurreição, a vida eterna. Por enquanto hoje vivemos por fé, mas naquele dia viveremos com Ele por toda a eternidade, recebendo um corpo de glória, e seremos um com Ele por toda a eternidade, alegres, felizes, e com certeza, querido, vai ser uma grande festa. Amém? Eu espero ver você no reino de Deus, e que assim seja. Deus abençoe, multiplique esta informação, este vídeo, inscreva-se aqui no canal, divulgue esta mensagem para todos que precisem, me ajude a divulgar a verdade, se inscrevendo e divulgando este canal para todos que Deus colocar no seu coração. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.